eu vou obedecê-lo. E eu quero falar com os irmãos, primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 1. Eu quero ler do versículo de número 1 a seguir. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, versículo de número 1 a seguir. Diz-nos a palavra do Senhor. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E esse tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, portanto, ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Então Ana levantou-se, depois comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentardes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esquecerdes, mas a tua serva deres um filho varão. Ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Versículo de número 17. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. Obrigado, irmãos. Tome assento, por favor. Eu quero, em tempo, louvar a Deus pela vida do nosso pastor Araújo, pela vida da sua mãe digna esposa, pela vida de toda a família, não é? Do servo do Senhor, tal qual. Louvar a Deus pela vida dos obreiros, os servos do Senhor, os amigos, os irmãos que congregam aqui, que estão ao lado do nosso querido pastor. Eu quero pensar com os irmãos sobre quais foram os segredos da vitória de Ana. Quais foram os segredos da vitória de Ana? Quais foram os segredos da vitória de Ana? O texto de Ana é um texto bem conhecido. Samuel também é bem conhecido. Quem é que nunca ouviu aquele hino Samuel, Samuel? Não é? Quem tem esse nome, então, de sempre em vez, vai ouvir a mãe, o pai, os avós cantarem para ele, sobretudo se forem crentes. Mas o primeiro livro de Samuel, ele tem um tema central. E a temática central do primeiro livro de Samuel é o Deus que está agindo na história da sua propriedade peculiar, a saber, o povo de Israel. E é importante lembrá-los que no primeiro livro de Samuel é que se pré-estabelece um reino monárquico que foi antecedido por uma teocracia, a saber, um Deus que estava dominando e comandando sobre tudo e todos. E a Bíblia vai nos fazer entender que nesse agir de Deus, neste trabalhar de Deus e nessa monarquia futura, posterior,
nós vamos ver essa teocracia que se dá também na instrumentalidade de Ana. E a Escritura Sagrada vai nos dizer que Ana é casada com um varão que se chama Eucana, e ele tem 2 mulheres. Só que é interessante de explicar porque a Bíblia não está fazendo menção, nem jus, à poligamia. Pelo contrário, há uma lei que influencia na época, a saber, a lei de Hamurá, que permeou vários os contextos e etnias, e fazia entender que quando uma mulher não gerava e dava luz, ao longo de 10 anos, abria-se precedentes para que o marido casasse-se com outra mulher, a fim de que a sua genealogia não fosse extirpada, a fim de que a sua historicidade não acabasse. Por quê? Porque quem ia às guerras eram os homens, não as mulheres. E morria-se muitos homens. Então, a ideia é só a garantia, o perpetuar da história, só isso. E a Bíblia vai dizer-nos que Ana não gera filhos, mas Penina gera filhos. Outro sim, é que a Bíblia está nos fazendo compreender que Ana não tem problemas com o sagrado. Na verdade, Deus havia ali cerrado a madre. E aqui eu preciso compreender algumas verdades que são importantes nesse culto de vitória. Que nem sempre o não de Deus é, de fato, uma cobrança de Deus. Nem sempre o dom de Deus trata-se de um Deus punindo-me por conta das minhas peripécias, por conta das minhas faltas, dos meus erros, dos meus equívocos. Aqui na Bíblia, Deus, por algum motivo que eu não consigo compreender, e você também não vai conseguir compreender, está dizendo não para Ana. E na nossa história, ou parte da nossa história, nós estaremos lidando com momentos em que Deus não nos permitirá ter, conquistar, chegar, gerar. Ainda assim, nós seremos amados deste Deus, seremos queridos por este Deus, e certamente não estaremos sendo punidos por este Deus. Eu gosto de um versículo bíblico em que nós compreendemos ser o texto áureo da Bíblia, está em João no capítulo 3, versículo 16, quando a Bíblia diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou. O verbo amar está conjugado no passado. Significa dizer que Deus não pode me amar mais hoje do que me amou ontem. Deus não pode me amar mais amanhã do que me ama hoje. O amor de Deus é perfeito. Então entenda uma verdade: se você conquistou as coisas que você gostaria de conquistar, Deus te ama. Se você não as conquistou, Deus te ama da mesma forma. O carinho de Deus, o amor de Deus, o olhar de Deus sobre quem conquistou, chegou e tem, é o mesmo olhar sobre aquele que ainda não conseguiu adquirir as coisas que gostaria de adquirir. E veja, mesmo sendo por motivos nobres, porque a Bíblia vai dizer-nos uma verdade que é importante, e se você mergulhar na Bíblia, você entenderá que, embora de forma subjetiva, está na Bíblia. E o que é isso, pastor? A mulher, ela tem o seu valor enfatizado na Bíblia em alguns aspectos. Primeiro, quando essa mulher presta assistência prática à sua casa. É por isso que nós vamos ver algumas mulheres da Bíblia cuidando de ovelhas, pegando água para os animais, para a própria casa consumir. Outra verdade importante é que nós vamos entender os valores de uma mulher sendo contextualizados a partir do fato dessa mulher gerar e dar à luz a filhos. Quando essa mulher não gera e não dá à luz a filhos, ela simplesmente é um instrumento sem utilidade dentro dessa cultura antiga. Mas esta Ana precisa ser bem resolvida em 3 aspectos. Eu quero dividir com os irmãos. O primeiro deles, precisa ser resolvida consigo mesmo. Ana precisa ser bem resolvida consigo mesmo. Você precisa entender quem é,
para onde está indo, a quem está servindo, por que é que está servindo. E a pergunta que não quer calar é: por que é que nós estamos no culto da vitória? Porque queremos vitória ou porque nós já somos vitoriosos? Pare para pensar na seguinte verdade: nesse contexto em que o nosso querido pastor havia falado, quantas pessoas com mais saúde que você e eu já se foram, já partiram, não estão mais aqui, e até aqui tem te ajudado o Senhor, Ele tem preservado a sua vida. Então nós estamos aqui porque queremos vitória ou porque já somos vitoriosos? Estamos aqui porque queremos uma bênção, porque já somos abençoados. Ana era bem resolvida consigo mesmo. Ana precisa estar e ser bem resolvida entre a sociedade. Olhe bem, porque não gerar e dar à luz a filhos naquele tempo era fazer a sociedade compreender que havia alguma falta, algum erro, algum equívoco, que é bíblico provar isso. A Bíblia vai dizer que quando Abraão desce ao Egito, o Senhor, o nosso Deus, vai punir o rei do Egito, porque ele toma a esposa de Abraão em seus braços, e diz-nos a Bíblia que o Senhor o visita pela madrugada, dizendo: ressarce a mulher ao seu homem e mande presentes também, e ele vai orar por vocês, e as vossas mulheres serão curadas de quê? Esterilidade. Davi entrou em Jerusalém alegre pelo regresso da arca, e diz a Bíblia que Mical, sua esposa, censura Davi, e automaticamente ela é ferida por Deus com o quê? Esterilidade. Então, quando a sociedade judaica olhava para uma mulher que não gerava e dava à luz a filhos, ela compreendia que aquela mulher tinha uma falta grave contra Deus, porque o próprio Deus havia dito às mulheres: vocês devem multiplicar e frutificar e encher a terra. Há uma ordem, uma determinante de Deus em vocês, que vocês sejam férteis, sejam fecundas, sejam abençoadas, e com isto a genealogia do homem ia permanecer, ia perdurar para todo sempre. Logo, Ana precisa estar bem resolvida com a sociedade. Ela precisa entender uma verdade que eu quero que você entenda: não dá para viver a vida toda em função daquilo que acham ou pensam de você. Não dá para viver esta vida, não dá para ficar se transvestindo de coisas que você não é, vivendo de forma que você não deve viver. Não dá para ficar caminhando e palmilhando de maneira em que as pessoas exijam de você, quando nem Deus exige isso de você. Tem gente que está andando com um carro novo, porque afinal de contas ele só será quisto pela sociedade se ele estiver com um carro novo, mas não aguenta pagar o carro. Tem gente que compra sem conseguir pagar. Seja quem você é. E aí eu aprendo com Jesus uma lição importante. Jesus, falando a uma play, a um conglomerado, disse: eu sou o que sou, seja quem você é também. Pare de fingir santidade, pare de fingir ter dinheiro, pare de fingir ser uma pessoa que você não é, para agradar as pessoas. Seja bem resolvida, bem resolvido. A nossa maior vitória não é o carro que temos na garagem, a casa que nós moramos, mas um nome escrito no livro da vida. Seja bem resolvido. Ana precisava ser bem resolvida, e eu quero que você entenda que esse é um segredo importante para quem quer vitória. Seja bem resolvido. Ana precisa ser bem resolvida, consagrado com Deus, e é uma coisa que às vezes nós colocamos em xeque, sobretudo quando nós passamos por situações em que nós não gostamos de passar. Jó, ao passar determinadas coisas, eu estava meditando no santo hino que as irmãs louvaram ao Senhor nesta noite. Ele chega ao ponto de indagar a Deus e dizer assim: Senhor, mostra-me qual foi a mulher que eu me deitei.
Mostra-me qual foi o pobre que eu deixei de ajudar. Aonde estão as minhas faltas? Aonde estão os meus erros? E eu preciso entender que nem sempre as dificuldades, as lutas, o cerrar da madre, trata-se de um Deus que está me punindo, que está me castigando. Quando não, eu preciso compreender sobre um Deus que está me testando para fins em que a minha mente limitada não consegue e não compreenderá ao longo do tempo. Então eu não preciso compreender, afinal é o infinito tratando com o finito. Eu preciso, na verdade, agradecer e crer que o amanhã está nas mãos dele. Então eu posso crer neste amanhã. Há coisas vindouras, queridos, deixa eu falar uma coisa. O amanhã já é o passado de Deus. Deus não quer te frustrar, te humilhar, te depreciar, te hostilizar. Antes de tudo, Ele quer preparar você para coisas que você não compreende, que você não entende, mas afinal já estão nos propósitos de Deus para a tua vida. Eu preciso crer nesse Deus. Eu não posso ser só crente ou circunstanciar a Deus em uma redoma de quando na verdade tudo dá certo. Tudo acontece, e detalhe, no meu tempo. E no meu tempo, pastor, eu sou imediatista. Eu gosto para agora, para esse momento. Eu preciso entender em um Deus que está no tempo, mas não se limita ao tempo, porque Ele é dono do tempo. Passado, presente e futuro para Deus é a mesma coisa. E Deus já está enxergando o filho de Ana, mas ela não vê. Ela não recebe uma profecia, ela não recebe uma palavra sequer. E deixa eu te falar uma outra verdade, senhores. Deus é tão Deus que Ele não precisa prometer nada para fazer o que eu necessito, o que eu preciso, o que eu desejo. E por que é que Deus não promete? Já prometeu determinadas coisas para o teu filho? Já prometeu uma coisa para ele que na verdade é algo que ele sonha, que ele almeja, deseja, etc. Imagine a ansiedade que você desperta nele. Imagine o que Deus faria conosco se de sempre em vez estivesse prometendo, falando e confirmando e etc. Deus não precisa prometer nada para fazer determinadas coisas. Quarto segredo da vitória de Ana se deu ao fato de Eucana, seu marido, ir adorar a Deus, levar as suas esposas, e a Bíblia diz que a Ana ele dá uma porção excelente porque ele amava. O segredo da Ana está aqui, ela é amada na sua inutilidade, e nós só teremos uma casa vitoriosa, nós só teremos uma igreja vitoriosa, nós só seremos vitoriosos, sobretudo se nós nos amarmos, mesmo nos entendendo como indignos, inúteis. Eu não gero, mas eu sou amado. Eu não produzo, mas eu sou amado. Eu não estou sendo usado no meu maior potencial, mas eu sou amado. Eu ainda não conquistei determinadas coisas, mas eu sou amado. Eu quero que você entenda de uma vez por todas: você é amada, é amado. Talvez você não escute isso dentro da sua casa, mas você é amada, você é amado. Aleluia, glória a Deus. O amor de Deus está derramado sobre você, sobre a sua vida. Você é amado. Você quer ter uma esposa vitoriosa? Honre ela mesmo quando ela não fizer as coisas que você espera dela. A perspectiva alheia é um problema sério. Isso gera o que? Vaidade de ética. Porque eu fico fazendo coisas que na verdade eu não posso, não tenho, não consigo, não sou para agradar a terceiros. Eu já disse aqui, eu preciso ser bem resolvido. Ame teu marido, irmã, mesmo quando ele não for aquele marido dos sonhos. Não é o marido dos sonhos, mas é o marido da realidade. É o marido que Deus te deu. Aliás, você escolheu, você aceitou e disse: vou contigo até a morte. Essa é a verdade. Quantas as vezes nós só somos amados quando estamos sendo úteis? Isso fere demais. Isso machuca demais. Geralmente nós nos correlacionamos com alguém quando alguma coisa que esse alguém tem nos interessa. Dificilmente nós nos correlacionamos com as pessoas por aquilo que elas são.
pela amizade que ela nos proporciona, como ser, como pessoa, como personalidade, qualidades daquilo que realmente existem. Ame as pessoas por aquilo que elas são e se sinta amado por aquilo que você é. Está aqui o quarto segredo da vitória de Ana. Quando ela chega no templo, ela recebe as porções, veja, ela não falha mediante a testes. Ela recebe porções e ela continua melindrosa. E o marido pergunta para ela: por que é que você não come? Eu não sou melhor do que 10 filhos. O que é que você tem? E a Bíblia vai dizer, versículos posteriores, ou no versículo 9, que eles comeram. Ana comeu junto com o marido mesmo quando não tinha fome, quando não tinha desejo. E aí eu aprendo uma coisa importante aqui. Eu preciso distinguir, irmã Lourdes, o que é ser humilhado e o que é ser humilde. Ser humilde é totalmente diferente de ser humilhado. Ser humilhado é uma coisa completamente compulsória. É quando alguém coloca o pé no meu pescoço. É quando a circunstância me obriga a ser humilde. Ser humilde é uma escolha peculiar. Eu digo, eu aceito, eu sou humilde, eu abaixo a cabeça. Ser humilhado é quando na verdade nós não aceitamos, mas precisamos. E a Bíblia vai dizer que Ana, mesmo não querendo, porque não é possível que alguém mude simplesmente porque ouviu determinadas palavras assim, de uma hora para outra. Isso não seria uma pessoa, seria um robô. Ela não tem fome, ela está chorando, melindrosa, triste, amargurada, não tem filhos. Mas quando o marido diz: mulher, por que que você não come? Por que que está triste o teu coração? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Para agradar o marido, ela vai comer alguma coisa. E deixa eu dizer uma coisa: quer ser vitoriosa, quer ser vitorioso, aprenda a ser humilhado. Aceite, engula, passe. Quem não entende o que é humilhação não vai conseguir parar em igreja nenhuma. Não para em trabalho nenhum, não consegue viver com ninguém, conviver com ninguém, não consegue se correlacionar com ninguém, porque a vida é isso, é uma constante política, e no bom sentido de se levar à política, é quando eu tenho razão, mas eu abro mão da minha razão para continuar convivendo, vivendo, extraindo, aprendendo, crescendo, amadurecendo, e você precisa amadurecer, porque idade não é idoneidade. Tem muita gente velha na igreja, mas que ainda não aprendeu nada. E é um repetente na escola de Deus. Não saiu da 2ª série. É um repetente na escola do Senhor. Você precisa crescer. Crescer e amadurecer com Deus. Eu gosto do versículo bíblico que a Bíblia diz assim, em Oséias, no capítulo 6 e no versículo 1. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou melhor, vinde e tornemos ao Senhor. É Ele quem fez a ferida, é Ele quem sara a ferida. E aí no versículo 3, o capítulo 6 de Oséias, a Bíblia diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você precisa conhecer continuamente, aprender continuamente. Afinal, você precisa disso. Você precisa dessa verdade. Outra verdade importante aqui, em 6º ponto, que vai contextualizar e corroborar a vitória de Ana, é que diz-nos a Bíblia que ela, com amargura de alma, depois que comeu, orou ao Senhor, chorou abundantemente, e a Bíblia diz que ela votou um voto ao Senhor de uma coisa que ela não tinha. Eu gosto demais de olhar Neemias. Quando Neemias recebe as informações do estado deplorável de Israel, ele toma algumas atitudes. Quais foram elas? Primeiro, a Bíblia diz que ele vai sentar-se, chorar, lamentar, orar, se levantar e falar com o rei. Não adianta só chorar, não adianta só lamurar, não adianta só reclamar. Eu vejo em Neemias, eu vejo em Ana atitudes. E tudo na vida é uma questão de comportamento. Tudo é uma questão de comportamento. Vai de como você lida com as questões e oportunidades, situações em que Deus te permite passar. Afinal, Deus não quer te hostilizar, Ele precisa te ver crescer. E Ana vai chorar, com a amargura de alma, ela vai orar ao Senhor, e ela vai chorar abundantemente, diz a Bíblia. E Ana votou um voto ao Senhor dizendo:
Senhor dos exércitos, se atentamente ouvirdes a oração da tua serva e da tua serva não te esquecerdes, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor eu darei por todos os dias da minha vida. Sabe o que Ana está dizendo aqui? Olha, o segredo é esse, Senhor. O Senhor pode me corroborar de bens, o Senhor pode me dar o que for, o Senhor pode me abençoar, o Senhor pode abrir portas com portas, janelas dos céus. A verdade é uma só: quando o Senhor me der, eu devolvo para ti. Não é meu, é teu, é para a tua glória, é para teu louvor. Tem gente que não pode ter uma bicicleta porque vai se esquecer de quem deu a ele a bicicleta. Não pode chegar a lugar algum porque senão abandonará o Senhor. Então Deus vai permitir você andar a pé a vida toda para você ir morar no céu. Não pode ter uma bicicleta. Se tiver a bicicleta, vai para o inferno. Deus não quer te ver no inferno. Ele prefere você a pé, mas indo morar no céu. E aqui Ana é clara: Senhor, pode me dar, eu estou preparada. Eu estou pronta. Pode me abençoar, pode abrir a porta. É isso que Deus quer ver em você, mas de verdade. Olha o que o salmista diz em Salmo 103. Davi vai dizer: bendize a minha alma ao Senhor, tudo que é em mim bendiga ao seu santo nome. É Ele que perdoa todas as minhas iniquidades e me corrobora de benignidade. É Ele que sara todas as minhas feridas. Davi está dizendo: meus irmãos, eu sei que tudo que eu tenho não é por mérito, é por projeção divina, é por bondade, misericórdia, estratégia de Deus, plano de Deus, projeto de Deus. Afinal eu não sou nada. Sabe o que é nada no grego? Nada. No hebraico, nada. Nós não somos, afinal, nada, senão pela misericórdia de Deus. Bendiga a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Ana está dizendo: eu estou pronta. Se o Senhor me abençoar, eu devolvo para ti. Quem está pronto aqui? Deixa eu ver. Quem está pronto? De verdade. Senhor, se o Senhor abrir a porta, eu glorifico o teu nome. Se o Senhor me der um casamento abençoado, estruturado, eu glorifico o teu nome. Se o Senhor me der os sonhos que é ser mãe, eu glorifico o teu nome. Se o Senhor fizer coisas inauditas em minha vida, eu glorifico o teu nome. Davi, tal Ana, tem esse pensamento, essa ideologia, esse credo no cerne da sua alma. Outra coisa importante aqui é que a Bíblia vai dizer-nos que esta Ana, após orar e esgotar as suas forças, ela vai babucear. O que é babucear? É orar em secreto. Isso aqui a Bíblia não diz o que ela orou. E sabe que eu aprendo com Deus em sexto aspecto aqui, sobre os segredos da vitória de Ana, é que existem orações que precisam ser registradas, mas existem coisas que ninguém precisa saber. As orações que são ouvidas publicamente, elas falam e me fazem refletir muito sobre o que é comunhão. O que é comunhão? É isso aqui, é isso aqui. O que é intimidade? É aquilo que ninguém vê, é aquilo que ninguém enxerga. Eu gosto da Bíblia quando a Bíblia diz assim, em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, tu diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as suas obras. E eis que você não é quente, você não é frio, você é morno. Porque você é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Olha, seria bom se vocês comprassem vestes, ouro, colírio para ungir os olhos de vocês. Eu castigo e repreendo a todos quanto amam. Ser, pois, zeloso e se arrependem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Cearei com eles? Não. Cearei com ele e ele comigo. Porque uma coisa é fato. A comunhão é uma coisa coletiva, mas a intimidade é uma coisa individual. É por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 6, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Como é que está teu altar de oração?
a tua particularidade, a sua devoção, o seu dia a dia, a sua peculiaridade com o altar. Como é que está? Como está o seu cantinho da oração na sua residência, na sua casa? Como é que está? Esses momentos são insubstituíveis. Você precisa tê-los com Deus. E Deus está falando com alguém, tal qual está falando comigo. Eu estou sentindo saudade de ouvir a tua voz. Ainda que todos nós clamássemos juntos aqui nesta noite, Deus sabe diferir a voz de cada um de nós. Isso é que é Deus. Isso é que é Deus. Ele sabe diferir quem é você e quem sou eu. Eu estou partindo para a conclusão, mas eu quero pensar com os irmãos que o segredo da vitória de Ana se dá nas raízes profundas. Se dá naquilo em que era inegociável, nos princípios. Quais eram os princípios? Veja, o sacerdote vai olhar para ela e vai dizer: mulher, até quando você vai estar embriagada? Quando é que você vai apartar desse vinho? Está falando sozinha? E crente fala sozinho? Crente tem dono, crente fala com Deus. Eu gosto de Davi quando ele diz assim, Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. Ainda a palavra nem me chegou à boca, e tu já sabes, Senhor. Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim o Senhor põe a tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece os meus pensamentos. Deus sabe das suas orações, sabe o que você está falando. Gemidos são gemidos, aqui nos céus são palavras. Vamos ser sinceros com a fé. Tem dias que a gente chega aqui de vento em popa, orando, gritando, clamando ao Senhor. Mas tem dia que a única vontade que nós temos é chorar. É ou não é? É dizer, Senhor, obrigado. Mas o Senhor sabe que as minhas forças se esgotaram. Se foram, se esvaíram, e eu preciso de Ti. É a oração de Ana. Quando se esgota, ela vai balbuciar. O sacerdote vai fazer menção à sua boca. E deixa eu te dizer uma coisa, ainda que alguém esteja te apedrejando, alguém está te vendo, está te enxergando, você é exemplo de perseverança para alguém. E Ana, quando ouve isso do sacerdote, ela vai dizer assim, não, meu senhor, ela tem raízes profundas, veja, com as suas convicções, com os princípios esses, credos estes, que Israel cria, profundamente não os negociava. Quais eram? Veja, o que nós chamamos hoje de superstição. Alguém vai entender que a oração é respondida quando o sacerdote faz jus àquela oração. Olhe bem, faz jus àquela oração, levanta a mão e abençoa. É por isso que nós vamos ver de forma antropática, em Isaías no capítulo 59, verso 1, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. O que Isaías está dizendo ali é, Deus é ilimitado, ainda que o homem tenha limites e nem sempre possa ouvir e levantar as mãos, Deus sempre ouve, sempre levanta as mãos, é que Ele está dizendo. E ela vai dizer, não, meu Senhor, eu sou uma mulher amargurada de espírito e tenho derramado a minha alma perante o Senhor todos os dias. Não abra mão das tuas convicções. Não abra mão. É do altar que continua vindo, originalizando a sua bênção, a sua vitória. É daqui. Não existe outro lugar. É daqui. É através da mão desses homens que Deus abençoa, que Deus cura, que Deus renova, que Deus batiza. Irmão, não existe outro evangelho. Deus deu pastores à igreja. É Deus quem confiou os pastores à igreja. Não existe outra coisa. Não, querido, não. Deus confiou pastores à igreja, e é desse altar que vai vir a bênção de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Concluo dizendo que o resultado dessa confiança de Ana foi esse. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 17. Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. Eu encerro dizendo duas coisas importantes. Sétimo segredo da vitória de Ana. Ana prestava a Deus um culto racional. Romanos capítulo 12, a Bíblia diz assim,
Rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus apresenteis os vossos corpos em santo sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. E aí eu aprendo que Ana sabe o que está fazendo na igreja. O que é que você está fazendo aqui? Quais foram as orações que você fez ao chegar aqui? Qual é o teu propósito em apresentar esse culto a Deus? Eu não posso vir à igreja sem o intuito de prestar a Deus um culto, e um culto inteligente. Meus cultos precisam ter propósitos. Eu presto a Deus culto em ação de graça. Por quê? E por quem? Pela minha saúde, pela minha casa, ou por uma vitória que eu desejo. Eu preciso ser consciente da importância que é este lugar, do que esse lugar significa, representa na minha vida. Não saia da tua casa em vão nunca mais. Vem para cá para prestar um culto inteligente. Vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. Por fim, em oitavo aspecto, o segredo da vitória de Ana foi que Ana recebeu aquela palavra, aplicou aquela palavra. Versículos posteriores a Bíblia diz assim: e o semblante de Ana não era mais o mesmo. Não era mais o mesmo. Eucana conheceu a Ana, e dela o Senhor se lembrou. Você crê que Deus pode abençoar até o teu casamento? Até a tua casa? Então qual é o segredo? Crê na palavra e muda de cara. Muda. Para de andar com essa cara de prova, de tristeza, de amargura. Que coisa é essa? Que coisa é essa? Que coisa é essa? Sempre está com a mesma cara de prova. Você encontra ele de lá, vem a prova. Ah lá a prova vindo, a prova. A cara dele é de prova, a vida dele é de prova. Ele é uma prova. Ele prova aos outros. Eita, prova. O sangue de Cristo tem poder. Tu és uma vitória. Seja vitorioso, vitoriosa pelo poder da palavra. E dela o Senhor se lembrou. Deus te abençoe.